Na aula de hoje vamos aprender a fazer esse lindo cestinho organizador de ursinho em parceria com as linhas correntes. Estamos fazendo ele num tamanho que dá para você fazer como lembrancinha também, é uma ótima opção. E vamos para a lista de materiais. Vou estar utilizando todos esses fios Amigo Love. Vou deixar na descrição para vocês a numeração, tá bom? Esse novelo tem 170 metros e o Tex é 600. Para você que não conhece, é um fio incrível, 100% algodão, que dá para fazer tanto os bichinhos como várias outras peças, tá bom? A agulha recomendada é a 3,5, tá certo? Também vou estar utilizando os seguintes materiais: cola quente, tá certo? Você pode estar utilizando a cola de silicone também, tá bom? Vou estar utilizando tesoura para fazer os cortes. Também o olho número 11, você pode estar usando o número 11 ou o número 12, dá certo também, tá bom? Agulha de tapeçaria, cola instantânea, agulha número 2, certo? Para fazer algumas partes, e agulhas 2,5, tá bom? Então, esses são os materiais que vamos estar utilizando para fazer nossa peça. E vamos começar nossa aula trabalhando com fio duplo, tá bom? E com agulha 2,5. Então, eu faço o anel mágico. Após fazer o anel mágico, eu vou subir 2 correntinhas, certo? Essas correntinhas eu não conto como um ponto, tá bom? Então, dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá certo? Então, você vai fazer os 6 pontos baixos e vai fechar o anel. Após fechar o anel mágico, puxo bem e já vou começar a minha segunda carreira, tá bom? Então, na carreira 2, eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, eu vou começar fazendo um ponto baixo, mais um ponto baixo e vou colocar o marcador, porque como estamos trabalhando em carreira circular, é necessário colocar o marcador para não perder nossa carreira, tá bom? Então, a carreira 2, eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, 6 aumentos vai ser 2 pontos para cada pontinho de base, tá bom? Então, ao final dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos. Então, você vai 2 pontinhos baixos no mesmo pontinho de base, tá bom? Então, você vai repetir esse processo por 6 vezes, que é o total da volta completa, certo? Então, já tô finalizando aqui, vou fazer meu último aumento, tá bom? E agora eu já posso começar a carreira 3. Então, tiro o meu marcador, passo um ponto baixo, opa, deixa eu colocar novamente, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e na carreira 3 eu vou trabalhar uma sequência de aumento. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Nessa carreira, eu vou ficar com um total de 18 pontos baixos. Então, você vai fazer esse processo por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. E ao final dessa carreira, eu vou ter 18 pontos. Vou fazer as minhas e volto com vocês. Olha só como ficou. Trabalhamos essa carreira, tiro o marcador, coloco um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador novamente. E agora, a carreira 4, vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Já temos um ponto, colocar o segundo, e agora eu vou fazer o aumento. Então, eu vou trabalhar esse processo por toda a volta, 2 pontos baixos e um aumento, tá certo? E ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Finalizamos a nossa carreira, já posso tirar o marcador. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente. E agora, a nossa carreira 5, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, você vai fazer 3 pontos baixos separados e um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 30 pontos baixos, tá bom? Então, você vai fazer esse processo por toda a volta. Eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como ficou a nossa carreira número 5. Finalizamos a nossa carreira, já posso tirar o marcador, passo o marcador novamente e agora eu vou iniciar a carreira 6, certo? Então, na carreira 6 eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento. Eu fiz 4 pontos baixos aqui já, rapidinho.
Vou colocar o marcador e após fazer os 4, eu vou fazer um aumento, tá certo? Então, eu vou repetir esse processo por toda a volta. 4 ponto baixo e um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 36 pontos baixos, tá bom? Então, você vai fazer esse processo por toda a volta. Eu vou fazer a minha carreira e volto mostrando a vocês como ficou, tá bom? Após finalizar a minha carreira, ela ficou assim. Agora, vamos trabalhar uma carreira reta. Vou tirar o marcador e nessa carreira reta, eu vou trabalhar nas alcinhas de trás dessa forma, certo? Pegando apenas as alcinhas de trás da minha carreira, tá certo? Então, essa carreira reta, sem aumento, sem diminuição, e eu vou fazer esse processo por toda a volta. Uma carreirinha reta de ponto sobre ponto, certo? Então, ele vai ficar essa alcinha, eu vou fazer por toda a volta, e olha só como fica ao final dessa carreira, certo? Vai ficar essas alcinhas assim. Agora, após finalizar a minha carreira, vou fazer um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador, e agora eu vou subir várias carreirinhas retas. Então, assim, essa carreirinha que a gente fez na alça de trás já equivale a uma carreirinha das carreiras que vamos subir retas, tá bom? Então, aqui a gente vai subir 20 carreirinhas retas. Então, da carreira 7 à carreira 27, vamos subir a nossa peça fazendo carreiras retas sem aumento, sem diminuição, tá bom? Apenas subir. Feito isso, a nossa peça vai ficar assim, certo? Fiz minhas 20 carreirinhas. Agora, eu vou fazer o seguinte. Ela vai ficar assim bem estruturada. Vou fazer um ponto baixíssimo e já posso cortar o meu fio. Eu vou deixar um pedacinho maior para fazer a costura, tá certo? Então, eu corto e esse fio eu vou puxar, certo? Dessa forma. Feito isso, eu aperto bem. Após puxar esse fio, eu vou fazer o seguinte. Essa peça vai ficar assim e agora a gente vai dobrar dessa forma, levando essa última carreirinha que a gente fez lá próxima à outra, tá certo? Então, eu vou dobrando, vou arrumando e vou levando nessa barra da última carreira até o final, certo? Então, você vai fazer aí, eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês. Já dobrei a minha e olha só como vai ficar. Ela vai ficar bem firme, bem resistente, que é o que a gente quer para o nosso cestinho, né? Ele vai ficar bem estruturado. E olha só como fica a parte, na parte de trás vai ficar assim. Agora, você vai fazer o seguinte, vai pegar uma agulha de tapeçaria, vai passar esse fio, tá certo? Após passar esse fio, a gente vai começar a fazer a costura unindo essa alcinha que a gente deixou na carreira, na última carreira de aumento, com a alcinha da última carreira que a gente fez de ponto baixo. Então, você vai fazer dessa forma, vai fazer uma costurinha. Um ponto nessa alcinha e um ponto na última carreira que a gente fez de base, certo? Então, você vai repetir esse processo por toda a volta. Um pontinho na alcinha e um pontinho na última carreira de ponto baixo. Então, você vai repetir esse processo por toda a volta, tá bom? Usando as laçadinhas, eu vou fazer as minhas e volto. E olha só como ficou, né? Ficou um acabamento bem bonito e o cestinho fica bem resistente, que é o que a gente quer, né, para nossa peça. Então, feito isso, eu vou pegar minha agulha e vou dar um pontinho de acabamento, um nozinho, né? Faço a alcinha e puxo. Feito isso, eu levo minha agulha em alguns pontinhos baixos de base, dessa base que a gente fez, o fundo do nosso cestinho. Puxo e levo essa agulha para dentro da peça, certo? E feito isso, eu já posso cortar o meu fio. E olha só como ficou a base do nosso cestinho. Ele fica um cestinho bem resistente. Então, agora vamos começar as orelhas. Para isso, eu vou utilizar a agulha número 2 e o fio, só um fio, tá certo? Não vou utilizar duplo. Faço um anel mágico. Após fazer o anel mágico, eu vou subir 2 correntinhas, lembrando que essa correntinha eu não conto como um ponto, tá bom? Então, dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá certo? Bem simples, só colocar 6 pontos baixos. Fecho o meu anel e já vou começar a minha segunda carreira fazendo 6 aumentos. Então, para isso, eu faço o primeiro aumento, dessa forma. Vou colocar
o meu marcador para não perder o início da nossa carreira, tá bom? E agora eu vou fazer um aumento para cada pontinho de base. Então, aqui vamos trabalhar 6 aumentos, tá bom? Então, ao final dessa carreira, vamos ter 12 pontos. Então, eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como ficou. Feito a minha carreira de aumento, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora a nossa carreira número 3, vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, nessa carreira é bem simples, a gente vai começar a fazer os aumentos e você vai trabalhar por toda a volta e ao final dela vamos ter 18 pontos. Finalizada a nossa carreira, já posso tirar o marcador e agora eu vou fazer mais um ponto baixo para iniciar a próxima carreira. E agora a nossa carreira 4 vai ser uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, você vai fazer esse processo por toda a volta e ao final dessa carreira eu vou ficar com 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer os meus e volto. Olha só como tá ficando. Agora eu vou tirar meu marcador e vou fazer um ponto baixo para iniciar a nossa próxima carreira, tá bom? Então, agora, a carreira 5 e a carreira 6, eu vou trabalhar 2 carreirinhas retas de ponto sobre ponto, tá bom? Sem aumento e sem diminuição. É só você fazer ponto sobre ponto por 2 voltas e ao final dessa carreira, vamos ter 24 pontos também, porque não estamos colocando nem aumento nem diminuição, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas. Feito isso, olha só como ficou. Agora, eu já vou começar a fazer minha próxima carreira, colocando um ponto baixo, o marcador, e nessa carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição, certo? Então, já fiz um ponto, 2 pontos e uma diminuição. Então, eu vou trabalhar por toda a volta essa sequência. 2 pontos baixos e uma diminuição. E ao final dessa carreira, vamos ficar com 18 pontos baixos, tá bom? Então, é bem simples, é só você fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Eu vou fazer as minhas e volto. Feito minha carreira, agora eu vou fazer o seguinte, vou fechar essa orelhinha dessa forma, certo? Então, quando fecho, ela vai ficar assim e agora eu vou fazer o seguinte, vou passar minha agulha pegando o pontinho da frente e o pontinho de trás da nossa orelha e vou fazer pontos baixos, tá bom? Então, vou fazer vários até chegar ao final da minha orelha, certo? Dessa forma. Pego um pontinho da frente e um pontinho de trás e vou fechando essa minha orelhinha, tá certo? Dessa forma. Não tem uma quantidade de pontos exata, você vai fazendo e vai fechando essa orelhinha, então assim, não tem necessário. O último pontinho é legal que você faça um ponto baixíssimo, uma correntinha e corte o fio, certo? Porque a última correntinha, ela serve como um nozinho, então aqui você vai firmar e não vai soltar, certo? Feito isso, você vai repetir esse processo por mais uma vez, tá certo? Que é a outra orelhinha, então você vai repetir esse mesmo processo e a mesma quantidade de pontos, ela vai ficar assim, mais arredondada, tá certo? Então, feito isso, a gente vai dar continuidade à nossa peça e vamos começar a fazer o focinho. Para fazer o focinho, eu vou estar utilizando o fio mais claro, certo? Então, faço o anel mágico. Após fazer o anel mágico, eu já vou subir 2 correntinhas, lembrando que essas 2 correntinhas não contam como um ponto, tá certo? Você vai começar a contar após o primeiro ponto baixo colocado no anel mágico. Então, eu fiz 6 pontos baixos no anel mágico. Após fazer esses 6, eu já posso fechar meu anel. Fechei o meu anel, dessa forma, coloco esse fio para trás. E na segunda carreira, eu vou trabalhar uma carreira de aumento. Então, aqui eu vou fazer meu primeiro aumento. Após fazer o primeiro aumento, eu vou colocar o meu marcador para dar início à nossa próxima carreira e não perder, certo? Feito isso, para cada pontinho de base, eu vou fazer um aumento. Então, a carreira número 2 vai ser uma carreira de aumento. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um aumento e ao final vou ter 12 pontos, certo? Feito isso, eu já posso tirar meu marcador. Vou fazer um ponto baixo, coloco meu marcador novamente para sinalizar minha próxima carreira. E agora a carreira 3 eu vou trabalhar
um ponto baixo e um aumento por toda a volta, certo? Então, você vai repetir esse processo por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ter 18 pontos, tá bom? Então, vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como ficou. Finalizamos a nossa carreira, já posso tirar meu marcador, coloco um pontinho baixo e agora vamos trabalhar uma carreira reta, certo? Sem aumento e sem diminuição por toda a volta. Então, você vai fazer um ponto baixo por toda a volta, sem aumento e sem diminuição, ficando dessa forma. Feito isso, tiro o meu marcador, faço um ponto baixíssimo, no próximo um ponto baixíssimo e já posso cortar meu fio, certo? Após cortar meu fio, eu puxo e vou levar esse fio para trás, colocando a agulha no mesmo pontinho que a gente fez o último ponto baixíssimo, dessa forma, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, dobro um pouquinho minha peça e nas alcinhas de ponto baixo, eu vou puxar uma laçadinha e puxo o meu fio por dentro dela, prendendo ele bem dessa forma. Aqui eu já posso cortar. E vai ficar assim a parte da base do nosso focinho, certo? Então, agora, você vai fazer o seguinte. Com a agulha de tapeçaria, o fio preto, você vai passar dessa forma. E agora, a gente vai começar a fazer o bordado do nosso focinho. Então, aqui tem a última carreira e aqui a penúltima, certo? Então, a gente vai passar no pezinho da penúltima carreira de trás para frente dessa forma, certo? Puxo o meu fio, deixo um excesso e vou contar 1, 2, 3. No terceiro ponto, coloco minha agulha novamente e faço isso. Feito isso, vou dar mais algumas voltinhas para deixar o nosso focinho mais cheinho. Então, dei uma, duas, certo? E vai ficar assim, mais gordinho. E agora, a gente vai fazer essa parte de baixo. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês melhor. Aqui tem um anel mágico, certo? E a melhor forma que tem para fazer é você levar a sua agulha nessa posição e você vai fazer um pontinho na mesma carreirinha que a gente fez, certo? Dessa forma. E vou passar minha agulha por baixo dessas alcinhas do focinho. E levo esse fio lá para trás, fazendo esse T, né? Dessa forma aqui. Olha só que gracinha que fica. Feito isso, você vai puxar esse fio que ficou aqui atrás, dessa forma. E agora, você vai unir os dois, fazendo 2 nozinhos dessa forma. Faço 1, faço 2, faço 3 para deixar bem firme. E aqui eu já posso cortar meu fio bem rente ao nozinho, certo? Feito isso, olha só como vai ficar o focinho e ele já está pronto, certo? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Com todas as partes já prontas, a gente vai começar a fazer a costura. Então, eu vou pegar minha orelhinha, passo o fio na agulha e vou observar essas alcinhas que tem aqui no nosso pontinho de base. Então, eu vou pegar a orelhinha, vou colocar nessa posição, certo? E vou fazer a costura pegando essas alcinhas aqui de baixo. Então, você vai passar a agulha dessa forma, de dentro para fora. Vai pegar um pontinho do cestinho, certo? Vou dar um zoom para ficar melhor para vocês. Olhem só, aqui tem as alcinhas, então você vai pegar um pontinho do cestinho e um pontinho da orelhinha. Então, é bem simples. Você vai um pontinho da base, que é o nosso cestinho, e um pontinho na orelhinha. Então, você vai fazer isso por todas as alcinhas até finalizar a orelhinha, tá bom? Então, não tem uma quantidade de pontos exata, você vai fazendo até deixar a orelhinha bem presa. Eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês. Olha só como vai ficando. Um acabamento bem bonito e vai ficar assim, certo? Então, aqui a gente tem o último ponto. Eu vou levar minha agulha mais uma vez nesse ponto e vou dar um nozinho dessa forma, prendendo bem o meu fio, certo? Agora, eu vou pegar minha agulha, vou fazer mais um nozinho para firmar bem, certo? E aqui eu vou levar essa agulha para baixo, certo? Levo meu fio escondendo esse fio, né? E deixando um acabamento, puxo e já posso cortar esse fio, tá bom? Após fazer isso, eu já vou colocar minha segunda orelhinha. Vou tirar um zoom para você ver melhor como ficou.
E olha só como ficou o acabamento dessa orelhinha. Fica bem lindo, bem feitinho, um acabamento bem legal. E agora a gente já vai começar a colocar a segunda orelhinha. Então, você vai posicionar ela dessa forma, onde você quer colocar, se quer colocar mais pra frente, mais pra trás, tá certo? Vou dar um zoom novamente para você ver bem o processo. Então, aqui tem essas alcinhas, então eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, eu vou colocar minha agulha para já sinalizar e onde eu vou colocar meu primeiro ponto da orelhinha, certo? Então, feito isso, eu levo minha orelhinha, vejo se tá na distância boa, na distância que eu quero. Se tiver, eu já posso puxar, certo? Então, aqui não tem segredo. É só você pular esses pontinhos. Caso você queira mais próximo, você pode colocar a orelhinha mais próxima e vai fazer o mesmo processo, tá bom? A costura normalmente, fazendo pontinho por pontinho, dessa forma, e prendendo toda a orelhinha. Então, eu vou prender minha orelhinha e volto mostrando a vocês como ficou, para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Coloquei minhas orelhinhas e olha só que gracinha que fica nosso cestinho, fica um acabamento bem legal. E agora a gente vai colocar o focinho, certo? Para isso eu vou precisar de cola quente, certo? Então, eu vou pegar a minha cola quente. Você pode estar utilizando também a cola de silicone, tá certo? Fica da preferência de vocês. A diferença é que a cola quente, ela cola mais rápido. Então, se você quer um trabalho mais rápido, mais ágil, você pode colocar a cola quente. Com a cola de silicone, ela demora mais um pouquinho para secar, tá bom? Então, aqui eu vou espalhar essa cola por todo o focinho, certo? Deixando uma bordinha para não vazar a cola. E vou levar o meu focinho, centralizando bem. Opa, passou um colinho no meu dedo. Centralizando bem entre as orelhinhas, certo? E vou colar dessa forma. Vou arrumando bem, para deixar bem preso e espalhar bem essa cola, tá bom? E vou fazendo esses movimentinhos. Após fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o meu olhinho, esses olhinhos, número 12 ou número 11, fica da sua escolha, tá bom? Vou pegar minha cola instantânea e vou fazer o seguinte. Vou abrir ela e vou passar a cola nesse pino aqui, certo? Então, eu vou passar cola tanto no pino, como um pouquinho na parte redondinha do olhinho, certo? Então, você fazendo isso, essa colinha não vai soltar. Então, eu localizo onde eu quero o meu olhinho e vou empurrar, apertando bem esse olhinho, certo? E vou fazer isso. Caso fique ainda descolado, você pode colocar uma colinha na parte de dentro, dessa forma. Você puxa um pouquinho o olhinho e coloca um pinguinho de cola, certo? Dessa forma aqui. Coloquei. E agora, aperto novamente, tiro o excesso e aperto novamente, certo? Dessa forma aqui. E vai ficar bem preso esse olhinho, tá bom? Não se preocupe que não vai soltar. Fazendo esse processo de colocar a cola instantânea, ela vai ficar assim e vai ficar bem presa. Continuo apertando bem até deixar secar essa cola. E olha só como vai ficar o olhinho, tá certo? Então, aqui você vai contar depois do olhinho 4 pontos. Então, 1, 2, 3. No quarto, você vai colocar... Eu vou pegar essa agulha, abrir um pouquinho o pontinho para localizar onde eu quero. E vou fazer o mesmo processo, tá bom? Pego o meu olhinho, coloco cola instantânea no pino desse olhinho, certo? Tanto no pino como na parte mais reta do olhinho, tá bom? Dessa forma. Coloco bastante cola, tendo cuidado também para não vazar. E vou colocar meu olho e vou apertar. Aperto bem. E olha só como fica o olhinho depois de colocado. Feito isso, eu deixo secar um pouquinho e já vou fazer a parte branca do olhinho, tá bom? Então, vou deixar secar um pouquinho, seguro enquanto seca. E agora eu vou fazer essa parte. Vou pegar minha agulha de tapeçaria com o fio branco, certo? Vou passar em qualquer pontinho aqui, certo? Não passando para o lado de fora, só a parte de dentro, essa agulha, tá bom? Para não ficar visível esse ponto, tá bom? Ficar um acabamento bonito.
Vou colocar minha agulha bem na lateral do olhinho, dessa forma, e vou levar esse fio para a parte de baixo do nosso olhinho, passando a agulha, e vou levar essa agulha lá para o outro olhinho, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, passo o meu ponto e vou levar essa agulha lá para o outro olhinho. Lembrando que é apenas na parte de dentro da nossa peça, tá bom? Eu não levo essa agulha por trás. Então, eu faço isso, puxo e vai ficar essa parte branca do olhinho, que eu acho uma gracinha, né? Dá toda a expressão do nosso bichinho. Vou fazer o mesmo processo no outro lado. Olho bem onde tá localizado a parte de cima, né, do outro olhinho. E vou levar essa agulha novamente para o outro lado, certo? Passando a agulha em alguns pontos. E olha só que gracinha. Agora, eu vou pegar essa agulha e vou levar lá para junto daquele pontinho onde a gente entrou, certo? Onde a agulha entrou, que a gente deixou esse fio solto. Então, eu vou passar no mesmo pontinho, dessa forma, certo? E aqui eu vou fazer 2 nozinhos para segurar bem esse fio e não soltar. Então, eu faço um nozinho, 2, e aqui eu já posso cortar meu fio. Após cortar ele, vai ficar esse nozinho e a gente vai fazer o seguinte, com a ajuda da agulha, eu vou levar esse nozinho para dentro da peça, certo? Vou empurrando e ele vai entrando, certo? E olha só como fica, não dá para ver e fica assim a coisa mais linda o nosso cestinho. Finalizamos o nosso cestinho, ele ficou assim, a coisa mais linda. Ele pode ser usado de várias formas, como por exemplo, porta-agulha, porta-lápis, lembrancinha maternidade e muito mais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Assim que fizer nosso cestinho, você pode marcar o perfil Ana Raquel Crochê e o perfil Linhas Corrente, tá bom? Que eu vou repostar todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, façam muitos cestinhos e